Seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero falar um pouco sobre filhos. Tenha filhos, isso é muito importante. Na nossa sociedade, isso não tem sido tão importante assim. Cada vez mais nós vemos um grupo crescer, que é o grupo que defende que não se tenha filhos ou se tenha o mínimo possível de filhos. Em grande parte, essas pessoas querem isso ou defendem isso porque não conseguem enxergar o valor de ter filhos, o valor da vida. Muitos enxergam seus filhos aí como um peso, como um fardo, como um sacrifício que não é necessário. Ainda que se ter filhos, e a gente precisa ser sincero, tem o seu peso, tem o seu trabalho, mas os filhos são uma bênção trabalhosa, mas são uma bênção. Isso é o que diz a palavra de Deus no Salmo 127. Eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo. Eu gostaria que você lesse esse salmo e acompanhasse ele depois, aí ou durante a minha explicação, tá? O Salmo 127 ele vai falar justamente sobre isso, que os filhos são herança do Senhor, que os filhos são um galardão dado por Deus, uma recompensa. Ou seja, os filhos são algo de valor, os filhos são algo bom, os filhos devem ser fonte de alegria. Quando a gente enxerga a realidade a partir da palavra de Deus, a gente consegue reconhecer e entender que ainda que se tenha um preço alto para se ter filhos, para se criá-los, ainda assim é algo que vale a pena, porque é algo que tem muito valor. Talvez você diga, ok, eu concordo contigo, pastor, né? Eu acredito que os filhos são uma bênção, que vida é algo dado por Deus, novas vidas aí são importantes, mas, e aí a gente vê com as justificativas, né, que cada vez mais as pessoas trazem. E a primeira, eu separei aqui duas justificativas que são dadas para não se ter filhos ou para se parar aí no primeiro. A primeira justificativa que é dada é a do dinheiro. Então, quando se fala em ter filhos, muitas pessoas já pulam para trás e dizem: não, 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 só um pouquinho. É gasto, filho é gasto, envolve dinheiro, né? Envolve mais trabalho, que eu vou ter que ganhar mais dinheiro para dar uma vida melhor. E a gente ouve sempre, né, muitos que abraçam essa frase que diz o seguinte: eu tenho que dar para o meu filho, né, algo a mais do que eu recebi dos meus pais, eu tenho que dar uma vida melhor do que a vida que eu tive. Só que quando se pensa nisso, não se pensa muitas vezes em valores, não se pensa muitas vezes em princípios, mas se pensa em termos financeiros ou materiais. Bom, o Salmo 127, antes de falar de filhos, até parece que ele é outro salmo, mas é um salmo só, ele está falando do mesmo assunto. Antes de falar de filhos, como eu citei aqui, que filhos são bênção, ele fala de trabalho, ele fala de esforço, ele fala de construir, de trabalhar. Tem um versículo ali no meio que ele diz: não adianta levantar cedo e dormir tarde, se preocupar com o trabalho, com o que tem que ganhar, porque é Deus quem dá o pão enquanto vocês dormem. O Salmo ele não negligencia o trabalho, ele não está negando a responsabilidade da gente levantar cedo, a gente correr atrás, da gente trabalhar, mas ele está falando algo muito importante que a gente esquece, é da provisão de Deus. Junto com os filhos eu aprendi que vem a provisão para os filhos. Nós vamos trabalhar, nós vamos nos esforçar, mas é Deus quem cuida, é Deus quem garante isso. Então nós não deveríamos colocar como princípio aí a questão do dinheiro, a questão financeira, a não ser em casos muito extremos, mas não é o caso que muitas pessoas vivem, né? Porque onde come um, come dois, não é assim. Então, esse critério, em últimos casos, eu penso que seja um critério realmente importante. A outra justificativa que a gente recebe, talvez seja a principal aí, que é dada pela sociedade, é a seguinte: o mundo está cada vez pior, o mundo está um lugar ruim, está piorando, então eu não vou ter filhos. Bom, o Salmo 127, esse mesmo salmo, ele traz uma resposta muito interessante para isso. O salmista, depois de dizer que os filhos são herança do Senhor, o salmista ele diz que os filhos eles são como flechas na mão do guerreiro. E feliz é aquele que enche a sua aljava de flechas, enche a sua aljava de filhos. Olha só, a gente diz que a gente não vai ter filhos porque o mundo está cada vez pior, mas se eu te disser que é justamente filhos criados no caminho certo que são agentes de transformação desse mundo. A gente olha muitas famílias desestruturadas, e realmente existem, né? Famílias desestruturadas e que, na maioria das vezes, essas que são desestruturadas
acabam tendo muitos filhos, né? E a gente olha para aquela quantidade de filhos que não são bem educados muitas vezes, e a gente diz, olha ali, ó, já que está educando mal, já que está criando muito filho e criando mal, a solução que é dada, né, para isso, a gente diz, não, então vamos diminuir o número de filhos. Só que a grande questão não é ter filhos ou não é ter muitos filhos ou não, porque você aí que é um pouquinho mais velho, né, eu não sou tão velho, mas eu vejo isso, e você aí, quem sabe, é mais velho que eu, e já viu muito isso. Quando a gente pega a educação, e aqui não é ser saudosista, mas quando a gente pega as famílias mais antigas, a gente vai ver que se tinha aí 6, 8, 10, 12 filhos, e a gente via que os pais criavam com muito menos dinheiro, muito menos condições que se tinha, mas se tinha algo muito importante que a nossa sociedade está perdendo, que é a questão dos valores, dos princípios. Então se tinha muitas vezes 10, 12 filhos, mas se educava aqueles 10, 12 filhos, eles davam melhor do que as famílias que muitas vezes têm um filho e não dão conta de criar e de educá-los bem. Então eu quero frisar isso. A grande questão não é a quantidade de filhos, ou ter ou não ter. A resposta para essa geração que está sendo criada de uma maneira errada não é diminuir o número de filhos ou optar por não ter filhos, mas é optar por ter filhos e criá-los conforme Efésios nos diz. Que nós precisamos criar os nossos filhos no temor, na disciplina do Senhor, nos caminhos de Deus, com valores que realmente vão transformar a nossa sociedade. Quando o salmista aqui nesse salmo, ele está dizendo que os filhos são como flechas, ele está falando que os filhos são uma arma, que os filhos são usados por Deus como uma ferramenta contra o mal, como uma ferramenta contra o inimigo, como uma ferramenta, uma arma contra aquilo que está ocorrendo aí na nossa sociedade. Ah, então, Mateuzinho, tu está dizendo que a gente tem que sacrificar os nossos filhos pelo bem da sociedade. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que a maior proteção para os nossos filhos não é tê-los, mas a maior proteção para os nossos filhos é ensinar o evangelho, é ensinar a verdade, é conduzi-los numa boa educação, é conduzi-los em princípios e valores cristãos. Porque se nós ensinarmos eles aquilo que é a verdade, eles vão estar sendo direcionados no caminho certo, eles não vão ser vítimas da sociedade. E aqui a gente tem que ter um cuidado, quando a Bíblia fala que os filhos são flechas, quer dizer que a flecha ela fica um tempo na aljava, mas em um determinado momento aquela flecha ela vai ser lançada. E quando fala sobre flecha ser lançada, você está falando que os filhos vão ficar um tempo com você, mas eles não são criados para você. Muitas vezes nós criamos os nossos filhos para nós. Muitas vezes ter filhos é um sonho, uma realização pessoal, né? A mulher quer ser mãe, né? O homem tem o desejo de ser pai, então ele tem filhos simplesmente para satisfazer um desejo, um sonho dele. Isso não é errado em si, mas quando nós paramos por aí, quando nós esquecemos que tudo na nossa vida tem que ser feito para a glória de Deus, nós lembramos que até os nossos filhos têm esse alvo. Eu vou te dizer uma coisa que talvez você não saiba. Sabe qual é a religião que mais cresce no mundo? É o islamismo. O cristianismo é a maior religião do mundo, mas o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. E não é por causa da jihad, da guerra santa, não é porque alguns são terroristas, mas o islamismo é a religião que mais cresce porque eles entenderam que a maior arma que eles têm para expandir a crença e a religião deles é ter filhos e criá-los no caminho deles, naquilo que eles acreditam. E assim o islamismo vai crescendo cada vez mais. Mas parece que muitos de nós cristãos não reconhecemos o valor e o potencial dos nossos filhos. Os nossos filhos são flechas que estão na nossa aljava, mas em um determinado momento eles vão ser lançados para este mundo. Mas essa imagem eu acho maravilhosa, eu acho riquíssima, porque quando nós falamos de arco, de flecha, nós estamos falando também de direção. Você precisa optar, você precisa decidir em que direção você vai lançar os seus filhos. Você é responsável por criá-los, você é responsável por educá-los. Se você ensinar eles no caminho da verdade, eles vão seguir esse caminho, como a Bíblia diz em Provérbios, eles jamais se desviarão disso. Então eu gostaria que você refletisse, que você pensasse nisso, e enxergasse os seus filhos não como uma realização pessoal, não simplesmente como uma bênção para você, mas uma bênção para o mundo. Isso pode soar estranho para muitas pessoas que não pensam no futuro, não pensam numa palavra tão importante que tem sido perdida, que é o legado, que é a próxima geração. Porque muitos de nós somos egoístas, pensamos só em nós. Mas quando você enxerga os seus filhos como uma bênção que Deus deu, que nós precisamos criar para a glória de Deus, precisamos usar
para transformar esse mundo e cumprir a palavra de Deus, dominar sobre tudo com a palavra de Deus, nós vamos estar glorificando ao Senhor e usando os nossos filhos para a missão. É claro, eu quero deixar aqui algumas observações. A primeira observação que eu quero deixar é dizer que eu não estou dizendo para você sair aí fazendo um monte de filho, né? Simplesmente para ter filho, não. Considerando o que eu falei aqui, tenha filhos, mas tenha filhos pensando em criá-los no caminho certo. Se é para você ter filhos e não criá-los e não educá-los, realmente talvez a melhor opção seja você não ter filhos ou ter poucos filhos. Se você não está, talvez também, outra questão que não é pesada na balança, né? Outro critério é a questão emocional, questão psicológica. Você está pronto para ter mais filhos, você está bem emocionalmente. Isso também tem que ser pesado na balança, muito mais do que o critério financeiro. E por último, quem sabe você está ouvindo esse vídeo e pensa assim, mas eu não posso ter filhos, não tenho condições, né, biológicas de ter filhos, mas eu quero incentivar você a praticar algo que tem sido esquecido também, que é a questão da doação. Vamos, a doação não, adotar filhos, né? Vamos adotar filhos, vamos investir nisso, porque a adoção, pela palavra de Deus, também é como nós termos filhos. Adotando e criando eles no caminho do Senhor, o nome de Jesus vai ser glorificado. Que Deus abençoe a sua vida, reflita, pense. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e divulgue aí para o máximo de pessoas. Até a próxima. Jesus abençoe você.